Os dias escuros são fenômenos naturais misteriosos que ocorreram apenas algumas vezes na história da humanidade. Podemos descrevê-los como eclipses ou apenas como algum evento climático, mas na realidade eles são muito assustadores e não temos ideia de por que eles acontecem. Então, o que são esses dias escuros, afinal? O que há de tão estranho neles? Vamos tentar descobrir. O Sol desapareceu. O que vamos fazer? Foi o que os moradores de Yamal, na Sibéria, perguntaram aos meteorologistas no dia 18 de setembro de 1938. Pela manhã, em vez de irem para o trabalho, todos se reuniram na estação meteorológica. Eles estavam esperando respostas. Tudo porque naquele dia eles observaram algo inexplicável. Um eclipse, que mais tarde apelidaram de o Dia Escuro. E nem os astrônomos nem os meteorologistas conseguem explicar o que aconteceu naquela época. Eis como um deles descreveu esse evento. Às 8h30, notamos uma diminuição da luz. Ao mesmo tempo, a cor das nuvens começou a adquirir um tom marrom amarelado, às vezes marrom avermelhado. Por volta das 9 horas, a iluminação mudou drasticamente. Era como se você estivesse olhando o mundo através de um filtro de luz escuro. Os tons marrons das nuvens se intensificaram. Por volta das 10h30, o Sol e a Terra não diferiam um do outro em iluminação e cor. Tudo parecia homogêneo, preto, absolutamente sem luz. Muito assustador, né? E isso não é tudo. A cidade também mergulhou em completo silêncio. Nem rádio havia. Os meteorologistas não conseguiram entrar em contato com as autoridades e os moradores locais não conseguiam sintonizar nenhuma estação. Todos estavam no escuro, literal e figurativamente. Os meteorologistas decidiram tentar lançar vários sinalizadores. As chamas subiram no ar em direção às pesadas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade e desapareceram. As nuvens eram tão densas que as chamas eram completamente invisíveis. Ao mesmo tempo, o clima estava perfeitamente bom. Tudo estava quieto, e esse silêncio escuro durou cerca de 1 hora. Depois disso, o dia escuro terminou tão inesperadamente quanto começou. Algo ainda mais desconcertante aconteceu. Aquelas estranhas nuvens não deixaram vestígios. Sem chuva, sem poeira, nada. Após esse evento, os pesquisadores descobriram que o dia escuro havia se espalhado por 200 a 250 quilômetros ao redor. Eles também souberam que a faixa escura estava se movendo de oeste para leste. Depois de passar pela parte sul da península de Yamal, ela continuou por um tempo e depois desapareceu completamente. O Yamal não é o único lugar onde esse fenômeno ocorreu. Na verdade, eclipses semelhantes vêm acontecendo em diferentes partes da Terra há muitos anos. Por exemplo, na Nova Inglaterra. Em 19 de maio de 1780, as pessoas testemunharam um evento que mais tarde foi chamado de Dia Escuro da Nova Inglaterra, mas ele não durou um dia, e sim vários. Alguns dias antes desse evento, o céu ficou amarelo, e em 19 de maio, em plena luz do dia, de repente ficou preto. Aqui está o que uma das testemunhas, Joseph Plum Martin, disse mais tarde à imprensa. Estava muito escuro. As pessoas tinham que acender velas em suas casas para realizar suas atividades de rotina. A noite estava tão escura quanto o dia. O cheiro de fuligem predominava no ar. Os rios próximos estavam cobertos por uma fina camada de cinzas. Quando a verdadeira noite chegou, as pessoas perceberam através das nuvens que a lua havia ficado vermelha escura. Apenas alguns dias depois, as pessoas finalmente puderam ver as estrelas através do véu das nuvens. E então, tudo voltou ao normal de repente. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. 22 anos depois, no dia 2 de junho de 1802, uma escuna chamada Eldorado navegou pelo Oceano Pacífico. De repente, eles foram surpreendidos por uma escuridão completa. Não tinha tempestade e o oceano estava completamente calmo, mas todo o céu estava coberto de nuvens escuras. Essas nuvens se dissiparam após meia hora e não deixaram vestígios. E novamente, 74 anos depois. Uma das ondas escuras aconteceu em Wisconsin no dia 19 de março de 1886. Eram 3 da tarde e desta vez a onda foi muito curta, durou apenas de 5 a 10 minutos. Uma noite repentina caiu sobre a cidade. Cavalos assustados relinchavam e pessoas aterrorizadas corriam, tentando encontrar um lugar para se esconder. Quando tudo se acalmou, os jornais locais noticiaram que a onda passou de oeste para leste. Não havia eclipse solar, nem ventos ou furacões, nada que pudesse causar a escuridão sobre a cidade. E por fim, mais uma vez, aconteceu no dia 2 de dezembro de 1904 em Memphis.
Ou melhor, é o que afirmam os rumores, já que quase não há evidências científicas desse evento. Era um amanhecer claro e frio sobre a cidade de Bluff. As pessoas estavam fazendo suas tarefas matinais de sexta-feira. Então, por volta das 9 horas da manhã, sem qualquer aviso, o sol desapareceu repentinamente do céu. Levou apenas 1 minuto para o dia ensolarado se transformar em escuridão total. As pessoas interromperam o trabalho e as crianças nas escolas ficaram completamente apavoradas. E como nos casos anteriores, o tempo estava perfeitamente calmo. Isso durou cerca de meia hora e de repente terminou. Um pouco mais tarde, após um misterioso eclipse, uma forte tempestade atingiu a cidade. Então, o que está acontecendo? Todos esses casos estranhos certamente podem ser explicados cientificamente, certo? Bem, na verdade, os cientistas não têm uma resposta definitiva. Esses eventos são muito parecidos e não temos uma única explicação que sirva para todos eles. Vamos dar uma olhada em algumas teorias. O primeiro pensamento que vem à mente provavelmente é um eclipse parcial ou total. Mas não, este não é o caso. Não houve eclipses naqueles dias. Mesmo que consideremos essa teoria, há um porém. Antes de qualquer eclipse, o céu escurece gradualmente. Os próprios eclipses duram apenas alguns minutos, certamente não algumas horas, muito menos dias. Além disso, ao contrário dos eclipses, esses eventos eram locais para cidades específicas. Bem, talvez seja outro evento astronômico. Alguns cientistas acreditam que durante o evento em Yamal, uma faixa de poeira cósmica tocou a Terra. Mais tarde, porém, descobriram que nenhum corpo astronômico se aproximou do planeta naquele dia. Certo, alguma outra ideia? Incêndios florestais podem ser o motivo. Quando uma grande área de floresta está queimando ao mesmo tempo, uma coluna de ar pode subir a grandes alturas, como de 4 a 6 quilômetros. Esses fluxos de ar carregam cinzas e outras coisas queimadas para lugares diferentes. E como todas essas coisas estão tão altas lá no céu, elas simplesmente congelam lá e se transformam em algo parecido com nuvens negras. Esse provavelmente foi o caso da Nova Inglaterra. Naquela época, uma onda de incêndios florestais estourou no Canadá. Eles poderiam facilmente se espalhar para o norte dos Estados Unidos. Além disso, basta olhar para esta descrição: céu amarelado, cheiro de fuligem, cinzas na água. Tudo parece lógico, mas essa teoria dos incêndios só funciona para o evento na Nova Inglaterra. E quanto aos outros casos? Onde você encontraria um incêndio florestal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo? Tudo bem, continuando. Os cientistas tentaram explicar a história de Memphis dizendo que poderia ser um furacão, mas a nuvem escura varreu a cidade antes da tempestade, não durante ou depois dela. E não era uma espécie de nuvem de tempestade típica, era a completa escuridão da noite. Então, o que realmente estava acontecendo? Agora, os meteorologistas chamam esse fenômeno de diminuição local na transparência da atmosfera. Ao contrário dos eclipses solares, essa escuridão é mais densa. Ela também cobre apenas uma pequena área. A transparência da atmosfera é a sua capacidade de deixar passar a radiação e a luz. É basicamente algo assim: quão bem posso ver objetos distantes? Tudo pode ficar escuro e embaçado, por exemplo, por causa da poeira no ar, de erupções vulcânicas, da neblina e assim por diante. Portanto, de acordo com essa teoria, os dias escuros são apenas uma queda extrema na transparência da atmosfera. Mas ainda é estranho. Se for esse caso, tudo não deveria estar coberto por uma névoa espessa ou algo assim? Sim, estava muito escuro, mas quando as pessoas acendiam as luminárias, a visibilidade era muito boa. Nada bloqueava a visão, exceto as nuvens que cobriam o sol. Em outras palavras, esse fenômeno é muito difícil de explicar. O que sabemos é que aconteceu apenas de 5 a 6 vezes na história da humanidade. Se houve outros casos, não foram documentados. Esse fenômeno é impossível de prever e ninguém sabe como funciona, nem onde e quando acontecerá na próxima vez. Embora existam muitas hipóteses, nenhuma delas pode ser verificada. Talvez se esses eventos acontecerem novamente no futuro, poderemos estudá-los melhor. Mas, infelizmente, no momento, os dias sombrios permanecem um mistério. Você tem alguma teoria ou ideia sobre isso? Se sim, escreva nos comentários.